Eu queria declarar uma coisa para você. Que Deus se lembra. Deus se lembra. Talvez isso soe alguma coisa estranha para você, ou talvez isso seja, talvez nem faça sentido, ou talvez você esteja bem familiarizado com isso também. Que Deus se lembra. O fato é este. Mas do que ele se lembra? Na verdade, ele se lembra de tudo. Mas principalmente, ele se lembra das promessas que ele fez ao seu povo. Isso ele se lembra principalmente. Como vocês devem ter percebido, desde o último domingo, a gente está com uma decoração diferente na igreja. E isso por quê? Porque a gente está no tempo da quaresma. E as cores, então, elas são mais voltadas para o lilás. Agora é importante a gente ver o significado da quaresma. Porque é um tempo de muita expectativa. Mas expectativa do quê? É tempo de expectativa, é tempo de saudade, é tempo de contrição, é tempo de arrependimento. O roxo, o lilás, é uma mistura de duas cores, do vermelho, que é uma cor quente, e do azul, que é uma cor fria. E se você mistura o vermelho e o azul, você tem o roxo. E à medida que a gente vai chegando perto da Páscoa, o roxo vai se tornando lilás e na Páscoa é branco. Se você perceber, você misturando o branco no roxo, ele vai ficando lilás, vai ficando mais clarinho. Porque essa é exatamente aquela expectativa que nós temos com relação ao aqui, o já, e o não ainda. Porque Jesus já está se movendo. Jesus já está presente. Mas ele ainda não voltou para buscar a sua igreja. E no tempo da Páscoa, a gente lembra que João Batista falava: o reino de Deus está próximo. Jesus também falava: o reino de Deus está próximo. Na quarta-feira eu preguei que a palavra está próxima da nossa boca, do nosso coração. Hoje, em especial, que é o segundo domingo da quaresma, o nome desse domingo chama-se Reminiscere, que significa, traduzindo, lembra. No domingo passado, o nome era Invocavit, que significa invoca. E aí, a mensagem durante a semana foi todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invoca será salvo. E hoje, Deus se lembra. Então, quando eu digo para você que Deus se lembra, alguma coisa deve bater na sua mente. Alguma coisa você deve fazer um relacionamento com uma situação que você vive. Talvez você tenha uma boa lembrança, mas talvez seja uma memória seletiva. Eu já ouvi desses casos, e às vezes a gente mesmo tem uma memória seletiva para várias coisas. Quando foi a última vez que você lembrou de alguma coisa e na hora que lembrou, pensou assim: seria melhor se não tivesse lembrado? Agora, o que você faria, por outro lado, para ter uma prova ou uma testemunha
para não se esquecer das coisas. A gente vai ver uma situação específica. Nós temos visto nesses dias várias coisas relacionadas com a vida de Abraão. Hoje não vai ser diferente. E eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. E a gente vai ver o que Gênesis capítulo 15 tem a ver com a gente hoje, tem a ver com Deus se lembrar, e o que isso tem a ver com esse tempo de Páscoa, especificamente a Quaresma que a gente está vivendo agora. Lembrando que tudo o que nós fizermos, nós temos duas coisas em mente. Primeiro, anunciar a solidariedade. A segunda coisa é a esperança que vem do Evangelho de Cristo. Essas duas coisas nós sempre temos que ter em mente, em tudo que nós formos fazer. Gênesis capítulo 15. A partir do versículo. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade? Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, uma de frente da outra, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Até aqui. Maravilhosa é a maneira como Deus começa esse diálogo com Abrão. Não tenha medo. Lembre que eu sou o teu escudo e a tua recompensa.
Abrão, ele tinha acabado de lutar contra reis que vieram atacar ele. Lembra que ele saiu da terra de Ur? E depois ele foi lá e se separou de Labão, de Ló, seu sobrinho. E aí, depois veio Deus e falou para ele que ele teria descendência. Depois dessa descendência, Deus mostrou para ele toda a terra de Canaã e disse: essa terra será tua. Ok, tempos se passaram e de repente, reis de perto de onde Abrão vivia, começaram a ver como Abrão se tornara forte, poderoso e rico. E eles vieram lutar contra Abrão. Aí, se a gente ver 2 capítulos antes aí na Bíblia, nós vemos que Abrão, ele pegou 300 homens, só 300, daqueles que ele treinou na sua casa, e venceu aqueles reis, saqueou aqueles reis, e depois, como gratidão a Deus, ele entregou o dízimo daquele saque. Então, Abraão talvez estivesse com receio de uma represália. Faz sentido, não faz? Afinal de contas, ele acabou de voltar de uma guerra e os reis não gostaram do que sucedeu. Porque Abraão nem rei era, ele só era o dono de uma casa. E que tinha muitos servos e muitos gados e muitos patrimônios. O certo é que havia medo em Abrão. E Deus conhecia o coração de Abrão e disse: não tenha medo. O que também é certo é que Deus estava atento e presente junto com Abraão. Mas, como eu também falei outras vezes, a gente não pode encarar isso aqui de maneira simplista. Por mais que seja uma mensagem simples de entender, não podemos encarar de uma maneira simplista. Por quê? Porque sempre existe algo mais profundo para a gente analisar quando nós lemos a palavra de Deus. Depois de Abrão ter sido lembrado que Deus é Senhor, depois dele ter sido lembrado que Deus está cuidando dele, ele se questiona. E questiona a Deus, perguntando que tipo de recompensa Deus poderia lhe dar. Afinal de contas, ele era rico, já tinha tudo o que precisava. E aí, uma vez que Abrão tinha ciência da promessa que o fez, que era de prosperar e enriquecer, ele ainda ficava na dúvida: o que mais você pode me dar a olhos humanos se eu não tenho nenhum herdeiro? De que me adianta tudo o que o Senhor já me deu, se eu não tenho a quem da minha descendência passar? Queria orar com você sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre esse texto. Senhor nosso Deus, da mesma maneira como o Senhor falou a Abraão, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco hoje. Que o nosso coração seja fértil, para que a tua semente possa germinar, que a gente possa tomar posicionamento, que a gente possa dar a maneira de pensar e de agir. Em nome de Jesus que nós oramos, Deus, também tira qualquer tipo de distração da gente. E Pai querido, que a gente possa estar 100% focado em aprofundar nosso relacionamento com o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, Deus, Ele se lembra. Ele se lembra. Nós é que esquecemos das coisas muitas vezes. Deus, Ele havia prometido o seu filho, e que Abrão tinha esquecido disso. Porque por mais que Deus tivesse prometido, Abrão aqui pergunta: o que o Senhor vai me dar? Que eu já não tenho, né?
em outras palavras. Aí Deus o lembra. E Deus reafirma que a sua descendência seria incontável. E mais, que seria, que ele daria sinais como prova das promessas. Esse é então você aqui a linha de Abraão, que nos mostra que Deus se lembra. Primeiro, ele lembra de quem é. O segundo, Deus nos lembra as suas promessas. Terceiro, Deus nos lembra a nossa história com Ele e mostra mais um passo. E o quarto, Deus nos dá um sinal da sua promessa. Então, primeiro, que Deus nos lembra de quem Ele é. Versículo 1, a gente lê assim: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. A palavra do Senhor foi o que veio a Abrão. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Toda vez que nós nos dispomos a dialogar com Deus, faz sentido para vocês que um diálogo, as duas pessoas falam, uma de cada vez, e enquanto uma fala, a outra está ouvindo e prestando atenção? Isso é um diálogo. Se não for assim, são dois monólogos. Ou se só uma pessoa fala e outra escuta, é um monólogo. E se um fala e o outro não escuta, aí é ignorância mesmo. Mas uma dessas maneiras é a maneira como nós lidamos com Deus. Diálogo, dois monólogos. O diálogo é quando nós conversamos com Deus e a conversa se desenrola. Dois monólogos é Ele falando com a gente não está dando bola e a gente está falando com Deus. Só que não é que Ele não está dando bola, Ele quer que a gente primeiro ouça o que Ele tem para dizer em resposta daquilo que nós já dissemos. O terceiro é quando só Deus fala e a gente não está nem aí. E o outro é quando só nós falamos e não queremos ouvir o que Deus está dizendo. São 4 maneiras de relacionamento com Deus e eu queria falar do primeiro, que é o diálogo, que toda vez que nós nos dispomos a dialogar com Deus, nós podemos colocar diante dele as nossas situações e nós podemos buscar na sua palavra os seus atributos. Por quê? Porque primeiro Deus nos lembra quem Ele é. Quando nós falamos com Deus e falamos assim: Deus, não é justo o que está acontecendo comigo, Deus vai responder para você: eu sou justo, eu sou fiel, eu não mudo como muda o ser humano, eu sou mesmo ontem, hoje e sempre. Ah, mas como que Deus fala isso? Ele fala na palavra. Da mesma maneira como a palavra do Senhor veio a Abrão, a palavra de Deus já veio para a gente aqui. E os atributos de Deus estão todos descritos nessa palavra, na Bíblia. Toda vez que nós nos encontramos em algum tipo de problema, nós podemos e devemos encontrar na Bíblia as expressões que enfatizam o poderio de Deus diante dessas situações todas. Olha só, diante destas coisas, Abrão tinha acabado de voltar de guerras. Deus falou para ele:
Eu sou o teu escudo. Vocês veem como faz totalmente sentido com o que Abrão está passando? Se Abrão estivesse com medo, Deus fala, eu sou o teu escudo. Abrão despojou aqueles reis. Ele não saiu de mãos abanando daquela guerra. Além de ganhar, ele ainda saqueou os perdedores. Mas o que Deus está falando aqui, ó, eu é que sou o teu grandíssimo galardão. Vocês estão percebendo as duas coisas? Primeiro a luta, Deus é escudo. Ah, mas eu tive ganho. O maior ganho é Deus. Qualquer situação que nós passamos, se a gente procurar na palavra, seja uma situação boa, uma situação ruim que a gente está passando, se nós procurarmos na palavra de Deus os atributos de Deus, Ele vai se revelar a nós de uma maneira que Ele é glorificado. Eu comecei a desenvolver uma prática alguns anos atrás, talvez vocês tenham ouvido falar já. Toda vez que um versículo fala de um atributo de Deus, ou de uma coisa que Ele faz, em que eu posso ser o alvo da ação dEle, eu copio esse versículo e coloco numa listinha que eu tenho lá, chamado versículos de ouro. Então, toda vez que eu vejo um atributo de Deus, eu verifico, realmente isso aqui é Deus falando de si, eu copio isso e coloco na minha listinha de versículos de ouro. E toda vez que Ele faz uma promessa, que eu posso encarar sendo uma promessa para mim, eu também copio e coloco nessa lista de versículos de ouro. E aí, muitas vezes, em meus momentos devocionais, eu dou uma relida nesses versículos todos. E é uma lista que eu sempre estou atualizando, sempre tem um versículo novo. Mas quando eu leio aqueles versículos todos, aquelas situações que eu estou tendo que enfrentar, Deus se revela. E não foram poucas vezes que eu peguei aquele versículo e fui procurar de novo o contexto. E aquele contexto podia traduzir como sendo um contexto muito parecido com o que eu estava vivendo. Então, primeiro, Deus nos lembra quem Ele é. O segundo ponto, Deus nos lembra das promessas que Ele fez para a gente. Veja lá como diz ali. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão, eis que não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. Deus já não tinha falado isso para Abraão antes? Tinha. Mas aí, igual a Abraão, a gente às vezes pode se sentir sozinho ou desamparado. E aí, primeiro Deus se revela e mostra, ainda que os pais abandonem seus filhos, eu não abandono. Ele fala isso. Quando nós nos sentimos abandonados, ele nos lembra quem Ele é, um atributo dele. Se a gente às vezes está com receio de que a gente não consegue dar boas coisas aos nossos filhos, como nós gostaríamos, aí nós vemos na palavra dizendo assim, mesmo vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o vosso Deus que está nos céus. Ele é o nosso Deus e Ele é bom.
Ele pode nos dar coisas boas, inclusive Ele pode nos ajudar a mudar situações em nossa vida, características em nossa personalidade, que depois vão afetar outras pessoas. Coisas que Deus disse e nós esquecemos, infelizmente. Mas aí o amor de Deus por nós o move a repetir a sua promessa para a gente. Eu estou me sentindo sozinho. E aí, lembra do Salmo? Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou então Jesus falando, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A mesma promessa que ele fez, ele faz de novo. Quando nós ouvimos as promessas de Deus sendo repetidas para a gente, nós somos revigorados e a nossa fé, ela é então restaurada, fortalecida. Quando Abraão ouviu a promessa repetida de Deus, está vendo as estrelas? Assim vai ser a tua descendência. Aí acontece uma coisa fantástica. Abraão creu. E a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. Não foram as ações de Abraão que foram ações de justiça para Deus. Não foram as vitórias em guerra. Não foram suas posses. Mas foi a fé dele em Deus que foi imputada como justiça. Então, Deus nos lembra quem Ele é, Deus nos lembra as promessas que Ele já fez, e Deus nos lembra a história dele conosco e mostra o próximo passo. Sempre. Quando nós conversamos com Deus, seja quantas vezes forem, toda vez Ele vai se mostrar, vai se revelar quem Ele é. Ele vai nos relembrar das promessas dEle, porque isso fortalece o relacionamento. Sabe, é muito fácil a gente entender um pouquinho como o relacionamento com Deus funciona. Eu ia falar como Deus funciona, não, mas é como o relacionamento dele funciona, se nós comparamos com o relacionamento entre pessoas. Porque Deus é uma pessoa que se revela a nós de 3 maneiras diferentes: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falo para as crianças e para minha esposa, todo dia, eu te amo. E se eu faço a brincadeira assim, eu vou falar uma coisa para você. A Carol é capaz de olhar para mim e falar, eu já sei. Do quê? Você ia falar, eu te amo. Ok, é isso mesmo. Mas a minha intenção em falar eu te amo todo dia é que eles nunca esqueçam que o meu propósito é mostrar o meu amor por eles. E da mesma maneira, Deus, Ele também sempre está falando, eu te amo. E às vezes a gente não entende as coisas que estão acontecendo à nossa volta, mas Deus, Ele diz, eu te amo. Confia. Claro que eu não posso ser comparado com Deus, mas é tanto a minha família ouvir, eu te amo, é muito mais fácil eles me perdoarem quando eu erro. Porque se eu falo eu te amo, e eles percebem que existe sinceridade no meu coração, então vai ser fácil eles acreditarem quando eu pedir perdão para eles por alguma coisa que eu errei. Faz sentido para vocês? Da mesma maneira, Deus, Ele nos lembra com Ele, mas Ele mostra
passo, olha só. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. Olha só, ele relembrou a história de Abrão. Eu te tirei de Ur dos Caldeus. Primeiro, vamos lembrar, Abrão estava com medo, Deus se mostrou escudo. Abrão tinha uma vitória, Deus falou que ele seria o melhor presente. Abrão podia falar: mas o que você pode me dar? Deus lembra ele da promessa. Abraão creu, foi imputado por justiça. Quando Abraão creu, aí Deus o relembra da sua história. Lembra a trajetória? Desde lá até aqui? Agora eu vou te dar isso aqui, por herança. Vocês estão conseguindo me acompanhar? O processo que Deus age com a gente é igual. Porque ele é didático, de uma maneira que a gente consegue entender. Quando o vínculo de confiança é restaurado, isso quer dizer, quando a nossa confiança em Deus é restabelecida, Abraão creu, foi imputado com justiça. Nós acreditamos, nós cremos no que ele nos fala, a confiança é restabelecida. Aí ele nos relembra do que nós já passamos. Foram altos e baixos, foram, mas o que está à tua frente agora é isso. Uma vez Deus me deu um sonho. E eu escrevi esse sonho. Depois de algum tempo, esse sonho, eu percebi que haviam promessas de Deus naquele sonho e elas se realizaram. E aí eu escrevi um livro contando esse sonho e o que aconteceu depois. Se vocês quiserem, em algum momento vocês podem ter esse livro. Mas depois disso, Deus me deu também sonhos e visões. Mas tinha passado praticamente 12 anos do primeiro sonho. Aí, quando eu vi aquilo tudo, Deus, ele relembrou a promessa dele, reavivou em mim aquele sonho, e eu escrevi o livro, e aí Deus me revelou algumas coisas ainda em sonho e visões, e hoje, eu ainda estava compartilhando com minha esposa essa semana, nós estamos vivendo coisas que Deus nos mostrou em sonhos há 6, 7 anos atrás. Ele mostrou o próximo passo. Mas passo de 7 anos? Se você acha que é muito, ele mostrou um passo que passava de 400 anos para Abraão. Na verdade, se você e eu estamos aqui hoje, se passaram mais de 6.000 anos. Nós estamos aqui por causa do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós recebemos a palavra de Deus 6.000 anos depois de terem acontecido esses fatos. Ainda é herança dada a Abraão. E por fim, Deus... esqueci uma coisinha. Quando Deus nos relembra a nossa história com Ele, sabe o que Ele quer com isso? Ele quer injetar na gente confiança para continuar confiando nele, porque aí a nossa história a gente já viu, a gente já viveu, a gente sabe o que passou e como Deus nos trouxe vitoriosos até aqui. Quando Ele nos relembra disso tudo, Ele quer nos injetar confiança para continuar acreditando que Ele será o nosso escudo, que Ele é nosso galardão, que Ele estará conosco todos os dias. E o quarto ponto, então, Deus lembra quem Ele é. Deus
lembra as suas promessas para a gente. Deus nos relembra a nossa história em comum. E agora Deus nos dá um sinal da sua promessa. Deus dá um sinal da promessa. O sonho que eu tive tinha um sinal de que acabou. O sinal, na verdade, foi o segundo sonho. Foi uma criança bem serelepe, correndo com muita agitação, e de repente ela para bem na minha frente assim e abre um sorrisão. É o rosto da Carol. Vocês podem achar que é doideira, mas Deus me mostrou que quando aquilo tivesse acontecido, quando eu tivesse visto aquela cena, aquele sonho teria chegado no final e a próxima etapa ia começar. Eu já vi isso e eu já percebi a próxima etapa começando. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. A gente lê assim: disse ele, Senhor Jeová, como saberei que eu irei de herdá-la? Lembra que o próximo passo para Abraão seria herdar a terra? E aí ele pergunta para Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E aí ele trouxe, partiu-os no meio, pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra. O que tem a ver esse sinal aí? Olha só, veja o versículo 1, o que está escrito ali. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. Numa visão. Aí esse diálogo se desenrola todo entre Abrão e Deus, e Abraão pergunta para Deus, como é que eu vou saber que isso é verdade? Aí Deus fala para ele, traz os animais. E aí, Abraão fez isso de fato, não foi numa visão que ele fez, ele realmente pegou, quais foram os animais ali? Bezerro 3 anos, cabra 3 anos, carneiro 3 anos, uma rola e um pombinho. Partiu os quadrúpedes no meio, e depois ficou enxotando as aves ali. Tem algumas coisinhas aí para a gente pegar de sutileza. Primeiro, Abraão creu que Deus lhe daria um filho, mas ele pediu um sinal a respeito da promessa da terra prometida. Não tem nada de errado em pedir um sinal para Deus. Mas o que a gente precisa é confiar que o sinal vem de Deus. Não adianta você pedir um sinal assim, Senhor Deus, se o Senhor quer que eu seja rico, que entre muito dinheiro na minha conta hoje. Gente, é um sinal que não faz sentido. Você acha mesmo que o fato de entrar bastante dinheiro na tua conta hoje, a glória vai ser de Deus? Ou amanhã você já vai estar pensando no que você vai gastar, que conta você vai pagar, o que você vai comprar, o que você vai reformar? A glória vai ser dele ou vai ser tua? Vai ser tua. Então, quando a gente pede o sinal para Deus, a gente também deve pedir para que Deus nos clarifique qual é o sinal que Ele vai nos dar. Mas, se a gente vê como Gideão, Senhor Deus, se for para ir para a guerra, que então esse algodão aqui fica sequinho e em volta tudo molhado. E estava assim. No dia seguinte, Deus,
pensando bem, ó, que o algodão fique molhado e o resto em volta seco. Também estava. Percebem que não tinha glória nenhuma para Gideão ter aquele algodão seco e ensopado? Ele pediu um sinal claro do sobrenatural de Deus, para ter certeza que aquele passo que ele ia dar, que era um passo arriscado, na verdade qualquer passo que você dá na fé é arriscado, tá bom? Porque as coisas de Deus para o mundo são loucura. Então, não existe passo com Deus que, humanamente falando, seja um passo firme. Não, é sempre pisar no escuro. Você não sabe, mas Deus sabe e controla todas as coisas. Então, Abraão pediu sinal e Deus falou: pega os animais. Agora, pegar os animais não é tão simples assim. Por quê? Porque ele pediu que fossem pegos animais com 3 anos de vida. O que tem a ver 3 anos de vida? 3 anos de vida é a idade em que esses animais estão na sua vitalidade máxima, prontos para procriar, fortes para o trabalho, já estão dando lã para depois virar roupa. Eles estão no máximo. Olha, é o plano que deu certo. Às vezes, o que Deus está querendo que a gente faça é pegar aquilo que nós achamos que já está bom e estável e abra mão daquilo. Mas a minha vaca já está dando leite todo dia para mim, eu vou ter que agora sacrificar essa vaca? Olha, se Deus te pedir isso, não hesite. Ano passado, minha esposa e eu, a gente teve uma conversa, ela foi profunda, mas foi curta. E a gente estava sentado na cozinha, e aí a gente se perguntou assim: poxa vida, agora que a gente está com essa casa quase prontinha, que nós mesmos reformamos a casa, construímos ela na verdade, depois fomos trabalhando nela, e estava chegando já na parte do acabamento final, e aí a gente vai se colocar à disposição para ser nomeado por Deus, para ser nomeado pelo bispo, por direção de Deus, para algum lugar que a gente nem sabe onde é. Nós estávamos dispostos àquilo? Na hora Deus deu uma palavra para a gente. Nós somos mordomos do que Ele coloca na nossa mão. Ele é o dono. Nós somos mordomos. Nós precisamos cuidar da melhor maneira aquilo que Ele coloca na nossa mão. E surpresas vêm. Nossa família chegou aqui em Cascavel e a gente está gostando da cidade. Ainda tem coisas para se adaptar. Mas a gente está feliz. E estamos aprendendo cada vez mais a gostar das particularidades dessa cidade. Onde atravessar a cidade você pode fazer em 15 minutos. Nunca que a gente viveu uma coisa dessa, nem em Pinhais você atravessava em 15 minutos, que é onde a gente morava. E tem metade dos habitantes de Cascavel. O terceiro ponto é que partir os animais ao meio era uma prática comum naquele tempo, quando se fazia um pacto. Então, quando Deus te pedir um sinal, Ele vai te pedir um sinal, mas não é uma coisa absurda para você. Talvez a gente lendo, eu vou pedir um sinal e Deus vai pedir para que eu pegue um boi, corte no meio e coloque as duas partes lá. Não, naquela época era comum, quando era feito um pacto, que as duas partes daquele pacto, era feito o sacrifício do animal, as duas partes, as duas pessoas do acordo, caminhavam entre as duas metades fazendo um juramento, reafirmando um juramento. Por exemplo,
Dividiu aqui o boi, eu passo no meio e falo, olha, eu juro que se eu não cumprir a minha parte do acordo, eu me desfaço de todos os meus bens e dou aos pobres. Certo? Era mais ou menos uma coisa assim que funcionava. Então, o pacto foi firmado. Dividiu ali. E isso fazia sentido para Abraão, porque ele pediu um sinal. Qual é a prova que você me dá que essa promessa vai ser cumprida? O juramento, o pacto. Pega os animais ali, divide tudo no meio, você passa e eu vou passar também. Mas aí, olha só, a última parte é a parte que eu gosto mais, que diz assim, versículo 17, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Abraão passou. Se antes ou depois a gente não sabe. Mas Deus deixou evidências de que ele passou ali. Porque aquele fogo assou aquela parte dos animais. Não tem como, de noite, densas trevas, não tem como, sem fogo, aquela carne ficar assada. Lembrem-se que agora, um pouco tempo atrás, Abraão estava enxotando as aves de rapina que queriam comer aqueles cadáveres. Deus fez um pacto. Uma vez que nós entregamos o nosso poder a Ele, Deus divide as responsabilidades. Ele dá a garantia que vai fazer a parte dele. E a parte dele vai ser feita com perfeição. Pode crer. Confie. A parte de Deus ele faz com perfeição. Mas esse é o sinal. Toda vez que a gente olhar para trás e ver aquele sacrifício, nós vamos lembrar que aquele foi o sinal, a prova de Deus. E a gente vai ter certeza que aquilo lá não foi um devaneio, não foi coisa da nossa cabeça, mas sim uma experiência real e pessoal nossa com Deus. Então, para concluir, Deus se lembra. Ele nos lembra de quem Ele é. Ele nos lembra das promessas que Ele fez. Ele nos lembra da história que Ele viveu com a gente. E Ele nos dá sinal da sua promessa. Eu quero perguntar para você, o que aflige o teu coração hoje? Que tipo de medo você tem que enfrentar? E que você gostaria, ou melhor, que você precisa que Deus intervenha? Eu quero convidar você a se levantar, se essa mensagem falou ao teu coração. Se essa mensagem não falou ao teu coração, você não precisa levantar. Mas se você se sentiu tocado pelo Espírito Santo, e você está acompanhando pela internet, não pôde vir aqui e participar com a gente, eu vou também desafiar você a fazer uma coisa. Que você comente, compartilhe esse vídeo. Sabe por quê? Porque quando você levanta aqui na igreja, ou quando você se manifesta na internet a respeito do que você ouviu aqui essa noite, você está cumprindo, você está fazendo um ato público. As pessoas estão vendo que você se levantou. As pessoas vão ver que você curtiu ou compartilhou esse vídeo. Você se posicionou. Você deu a cara à tapa. As pessoas vão perceber o quê? Que você tem o desejo de se aproximar de Deus. E que você quer ter uma experiência real e viva, pessoal com Ele.
eu digo uma coisa. Quando Deus se revelou na inauguração da tenda da congregação ao povo de Israel que estavam no deserto, pela direção de Moisés, todo mundo não pôde ficar em pé. Todo mundo presenciou a glória de Deus. Até os sacerdotes, que eram mais espirituais, talvez, que tinham mais conhecimento de Deus, talvez, eles também não puderam ficar em pé. Então, todo mundo que estava ali viu que todo mundo estava prostrado diante de Deus, mostrando que Deus é soberano sobre todas as coisas. E aqui nós estamos nos posicionando, seja aqui pessoalmente ou pela internet, mostrando que nós queremos algo de Deus, e esse algo que nós queremos de Deus é um relacionamento de mão dupla. Nós queremos isso. Eu quero dizer para você, tenha coragem. Porque a partir do momento em que você tiver coragem, talvez você continue tendo medo das coisas, porque coragem não é a ausência de medo. A coragem é a força que Deus dá para enfrentar o medo. E aí eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, o Senhor é maravilhoso. E a maneira como o Senhor lida com a gente é também maravilhosa. Obrigado porque o Senhor nos lembra do poder, da onisciência, da sabedoria, do amor que o Senhor tem por nós. O Senhor nos lembra. Obrigado porque o Senhor nos lembra das promessas, como que o Senhor está com a gente todos os dias, que nós podemos levar a Ti todas as nossas dores, que o Senhor deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tivesse a vida eterna. Essas promessas. Obrigado que o Senhor nos lembra que não é de hoje que o Senhor está com a gente, mas tem toda uma caminhada. Isso é fantástico, Deus. Obrigado por isso. Obrigado também que o Senhor quer nos mostrar o próximo passo. Nós queremos ver qual é esse próximo passo. Revela-te a nós, Deus. Dá um sinal que faça sentido para a gente. Como a Tua palavra diz, são sinais que fazem sentido para a gente. Mas em que a glória continua sendo para o Senhor sempre. E aí nós queremos viver, caminhar nessa fé. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, essa é a mensagem que eu quis compartilhar com você. E 2 recadinhos antes da bênção final. Toda quarta-feira a gente está tendo culto de oração. Eu confesso para você que os números são maiores na internet do que no templo, de participação e presença. Ainda assim, na internet, os pedidos de oração são curtos, ou poucos. Mas eu me comprometi com vocês, com todos vocês que já fizeram parte dessa igreja, com todos vocês que acompanham a gente pela internet, e com todos vocês que fazem parte hoje dessa igreja. Eu me comprometi a orar por vocês sempre, e eu tenho feito isso. Mas eu teria muito mais alegria em fazer isso com vocês junto, porque aí nós podemos interceder, levantar um clamor. E não tem problema se você tem dificuldade ou vergonha em compartilhar o teu pedido de oração. Você pode fazer isso mandando mensagem para o WhatsApp. Se você não quiser trazer aqui na urna de pedido de oração, você pode mandar um WhatsApp para mim. Ou você pode mandar uma mensagem na página do Facebook, que eu tenho acesso. Você tem liberdade. Nós oramos
e nós queremos sempre colocar Deus na frente de todas as coisas. Deus em primeiro lugar, em todas as nossas coisas. E o segundo recado é que, além do culto de domingo à noite, nós temos também a escola bíblica. E na semana que vem a gente vai terminar a primeira fase dessa escola bíblica, que é como interpretar a Bíblia por conta própria. Mas não terminou, a gente vai continuar. E você é convidado a participar. E aí você vai aprender junto comigo a como usar outras ferramentas para nos ajudarem a interpretar a Bíblia, quando sozinho a gente não dá conta. Amém? São esses 2 recados. Vamos receber a bênção? Que a graça do Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que a comunhão do Espírito Santo, aquele que nos orienta todas as vezes como agir, que a presença de Jesus Cristo, que foi à nossa frente, que vai à nossa frente, conhece nossos caminhos, possa estar com você hoje, com a tua família, com você no teu trabalho, nos teus estudos, hoje e sempre. Amém e amém. Fique na paz, tenha uma semana abençoada.